O território brasileiro, ele foi construído conforme os anos. Desde o seu processo inicial de ocupação até hoje, nós temos várias formas que esse território brasileiro já teve e já ocupou. De fato, a gente vai tentar estudar como a gente saiu de um território que era apenas uma faixa estreita de 2 milhões de quilômetros quadrados e mais um pouquinho, para um país que é o 5º maior país do mundo, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Hoje, a aula vai ser sobre formação territorial brasileira. Quando eu falo da formação territorial brasileira, primeiramente a gente tem que colocar a marca que os principais influenciadores, de fato, inicialmente, dessa formação do território nacional, se trataram inicialmente da exploração do pau-brasil e da economia açucareira, de fato, com uma forte centralização nas regiões do Nordeste, tá? Então o Nordeste começa a crescer de fato com essa exploração, primeiramente do pau-brasil e depois nós vamos ter a chamada economia açucareira. E aqui, de fato, está a primeira linha que vai determinar o lado que pertencia a Portugal e o lado que pertencia à Espanha. Uma linha assinada em 1494, essa linha marcava um tratado, a linha delimitatória justamente do Tratado de Tordesilhas. Quando eu falo aqui do chamado Tratado de Tordesilhas, eu falo nada mais nada menos que é a linha que vai marcar diretamente o lado que vai ser dividido em lado da Espanha e lado de Portugal. Esse lado da Espanha, ele tinha, de fato, um grande vazio interno devido aos grandes planaltos do interior brasileiro que se mostravam como um grande obstáculo a todos aqueles exploradores. Já o lado que é considerado o lado da exploração do pau-brasil, a gente vai destacar diretamente a forte presença, ocorrência, justamente de um início de uma ocupação de, primeiramente, extração do pau-brasil e as trocas comerciais sem o uso de moeda, conhecido como escambo, com os indígenas, e também sobre algumas pequenas explorações e trocas em feitorias. De fato, a gente começa dentro desse processo. Porém, ano após ano, a gente vai ter as chamadas entradas brasileiras. Por exemplo, nós vamos ter ações de bandeirantes atuando, entrando pelo Nordeste brasileiro, entrando pelo Sudeste brasileiro, para a captura de indígenas, captura de negros escravizados fugitivos, captura, por exemplo, busca de metais preciosos, o chamado metalismo de prospecção. Ao mesmo tempo, eu tenho uma série de atores que adentraram o interior brasileiro. Eles adentram o interior brasileiro principalmente através da ideia das drogas do sertão, no Vale do Rio Amazonas, como os jesuítas na região amazônica e no sul do país, como a pecuária pelos rios do interior, assim como também a presença de fortes militares na Amazônia e no Nordeste. Quando eu dialogo justamente sobre essa interiorização brasileira, essa interiorização ela foi promovida de fato para uma entrada em massa de pessoas no interior, rompendo com essa linha do Tratado de Tordesilhas. Após 200 anos, de fato, o Brasil já era extremamente ocupado no seu interior. E havia um impasse, porque os demandantes de Portugal já tinham ocupado o interior, porém era uma área que pertencia à Espanha. E essas duas nações já estiveram juntas num período, no final do século XVI, conhecido como União Ibérica. De fato, a mineração, assim como a pecuária, os bandeirantes, as drogas do sertão, os fortes militares favoreceram a forte entrada de pessoas no território brasileiro. Esse ajuste das áreas onde os brasileiros estavam, os representantes portugueses, e onde era a área da Espanha, foi reajustada em um novo tratado, no qual é rompido o Tratado de Tordesilhas e um novo tratado é assinado em 1750.
esse novo tratado, a gente marca justamente o chamado Tratado de Madrid. Esse Tratado de Madrid, juntamente com a transferência da capital para o Sudeste, através de saída de Salvador, que marcava a economia açucareira para uma atividade mineradora com a presença no Rio de Janeiro. Então, a vinda justamente para a capital, para o Rio de Janeiro, assim como também o Tratado de Petrópolis, a gente vai ter como marca principal justamente esse Tratado de Petrópolis, a anexação do último grande território, onde há uma conversa direta entre a Bolívia, Peru e Brasil e há um ajuste das fronteiras ao norte do país. Esse ajuste de fronteiras ao norte do país fez a anexação justamente do Acre, no ano de 1903, no chamado Tratado de Petrópolis. Além também do Brasil se comprometer a construir uma grande ferrovia, conhecida como Madeira-Mamoré, de fato, para escoamento de todo o látex. Lembrando que essa região, nesse momento aqui do Tratado de Petrópolis, no início do século XX, era uma região extremamente competida por várias nações devido à forte presença de látex boliviano dentro das ideias. Destaca-se, primeiramente, que o Brasil, antes de 1930, ainda tinha um formato extremamente agroexportador. Então, nós tínhamos o café, nós tínhamos ainda uma parte da cana-de-açúcar, nós tínhamos produção de algodão, de cacau, mas esse Brasil ele não se comunicava de nenhuma forma. Eu tinha como se fosse arquipélagos econômicos, ilhas econômicas, que basicamente só tinham contato entre ela e para o exterior. Então, eu não tinha uma integração nacional até os anos de 1930. Então, de fato, isso mostra claramente essa desigualdade regional e a forte desintegração territorial. Eu penso, por exemplo, nas estradas. Para adentrar o norte do Brasil, eu vejo pouquíssimas integrações territoriais para o norte do país. Isso mostra claramente que o nosso Brasil ele cresce de forma desintegrada, pouco integrada dentro dos seus aspectos no geral. E sim, esse período dos chamados arquipélagos econômicos é rompido a partir da lógica de Getúlio Vargas, onde busca, através de estradas, através da criação do IBGE, uma ideia de uma identidade e integração regional de fato, rompendo com o modelo agroexportador da ideia dos chamados arquipélagos econômicos. Quero também dialogar com vocês sobre os chamados espaços geográficos brasileiros, com destaque principalmente para algumas nações. Quero dar o destaque de algumas nações, justamente essa daqui do chamado nascente o espaço, né? Os pontos extremos do Brasil. Vou até assinalar aqui esses pontos extremos, deixa eu colocar aqui, ó, que são os pontos mais ao norte, mais ao sul que nós teremos dentro do nosso território nacional, pontos extremos do Brasil. Então vamos tentar pegar aqui o ponto mais extremo ou possível dentro do nosso território nacional, mais ao norte. Então, o ponto mais ao norte que nós vamos ter dentro do nosso território nacional é a nascente do rio Ailã, que vai ficar em um monte chamado de Monte Caboraí, no estado de Roraima. Assim como também a nascente do rio Moa, que vai ficar justamente na Serra da Contamana, no estado do Acre. Inverso a isso, nós temos a ponta mais ao leste possível, a ponta dos Seixas, no estado da Paraíba. Assim como ao sul, o ponto mais extremo ao sul que nós vamos ter é justamente o chamado Arroio Chuí. Esse Arroio Chuí na região do Rio Grande do Sul. Se liga que se eu pegar a distância norte-sul e a distância leste-oeste, marca-se que a distância norte-sul ela é bem maior do que a distância leste-oeste, tá? Então eu tenho uma marca muito clara dessa distância norte-sul do que de fato a distância leste-oeste. Então isso mostra também que como essas distâncias são muito parecidas, eu vou ter nada mais, nada menos que um país equidistante,
quer dizer que a sua distância norte-sul é bem parecida com a distância leste-oeste, tranquilo? Destaca-se justamente que os maiores países depois do Brasil, nós vamos ter Rússia, Canadá, China e Estados Unidos. O Brasil tem como presença justamente por ser o quinto maior país do mundo, com cerca de aproximadamente 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tá? Então o Brasil ele é o quinto maior país do mundo em áreas contínuas, áreas ligadas à capital. E os Estados Unidos ultrapassa a gente por causa do Alasca e do Havaí. Se a gente retirasse o Alasca e o Havaí, também outras ilhas que são protetorados dos Estados Unidos, de fato, o Brasil passaria a ser, de fato, o quarto maior país do mundo. Mas como Alasca e Havaí são acrescentados ao território dos Estados Unidos devido a uma compra, no caso, por exemplo, do Alasca, com a Rússia no início do século XX, de fato, aí os Estados Unidos ultrapassa e é o quarto maior país do mundo. Nós podemos também pensar o Brasil através das suas regionalizações. Vamos ter 3 grandes regionalizações. O que se trata das regionalizações? As regionalizações nada mais são do que uma leitura sobre singularidades, particularidades. Então vamos pensar que você pode dividir o seu bairro, você pode dividir a sua cidade em áreas dos mais ricos ou áreas dos mais pobres, ou área comercial, área industrial e área residencial, ou a área mais iluminada e menos iluminada, a área onde eu tenho as ruas mais densas, as maiores ruas e as menores ruas. Eu posso dividir espaços devido a algumas particularidades. E partindo desse princípio, nós temos pelo menos 3 divisões do Brasil de acordo com as suas particularidades. Cada uma delas vai escolher um aspecto. O primeiro, eu vou começar justamente nas divisões político-administrativas do chamado IBGE. Ele vai dividir o país em 5 regiões. Essas 5 regiões estão justamente o caso de Norte, Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste. É como a gente conhece hoje, as chamadas divisões macroeconômicas, as macro-regiões, melhor falando, são as divisões macro-regiões. As macro-regiões podem ter meso-regiões e micro-regiões. Então, quando eu analiso justamente as chamadas macro-regiões brasileiras, o IBGE dividiu de acordo com característica cultural, física, econômica, considerou diversos aspectos para olhar, por exemplo, para todos esses estados e configurá-los dentro de grandes regiões. Claro que havia grandes impasses, por exemplo, o caso de Goiás e Tocantins. Por isso que até Goiás se separa de Tocantins, porque havia um trecho de Goiás que se parecia muito mais com o norte do que com o centro-oeste desenvolvido no setor agrícola. Então, essas regiões administrativas, elas não são fixas, elas passam por uma série de alterações conforme vão passando os anos, tá? Então, a primeira regionalização do IBGE não surge dessa forma. Ela surge em 1945 num outro formato e ela vai ganhando o corpo que ela tem hoje. O que ela tem hoje pode não ser fixo. Novos estados podem ser criados e com isso a gente pode ter mais divisões político-administrativas pelo IBGE. Então, isso não é fixo de nenhuma forma, de fato, tá? Destaque-se que nós temos essas 5 grandes regiões e nós vamos ter essa divisão mais atualmente, de fato, utilizada. Nordeste, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A lei também que todas essas divisões, elas seguem as linhas estaduais, tá? Então, nunca eu vou ter, por exemplo, aqui nas regiões geoeconômicas, um estado ele pode estar em mais de uma região. Aqui não. Ou o estado está numa região ou está na outra região. Já as regiões chamadas de geoeconômicas, de Pedro Pinchas Geiger, ele faz uma outra regionalização focada diretamente na lógica econômica. Então ele foca no aspecto econômico.
Esse aspecto econômico faz com que ele divida em apenas 3 regiões. O Nordeste, que passou por uma economia muito grande no período colonial e depois apresenta-se uma queda a partir da mineração. E desde a década de 90 volta a subir recentemente devido ao processo de desconcentração industrial. Eu tenho o Norte, que ainda é uma grande fronteira a ser debatida, principalmente ao governo federal, a respeito das suas ocupações. Destaque-se para os governos militares que criaram várias formas de tentativa de ocupação nessa área, de fato, da região norte, ainda uma economia extremamente extrativista de mineração, e, de fato, o centro-sul, onde nesse centro-sul eu vou ter um centro-oeste desenvolvido nos setores principalmente de exportação agrícola, o sudeste e o sul com a presença de indústrias, grandes cidades, grandes polos educacionais, de fato, a região com maior desenvolvimento econômico, nós vamos ter essa região considerada centro-sul. Então, nessas regiões geoeconômicas, a amazônica, nordestina e centro-sul, elas não seguem os padrões dos estados. Então, há estados, como o caso do Maranhão, há o estado, por exemplo, como o caso do Mato Grosso, estados trechinho do Tocantins, nós vamos ter a ideia justamente de um estado que está cortado por mais de uma Minas Gerais também, nós vamos ter um estado que está cortado por mais de uma região. Então, o norte de Minas Gerais, ele é visto como região nordestina. Já o sul de Minas Gerais, região centro-sul, devido às suas características no geral. Já a regionalização de Milton Santos, ela vai trazer aspectos principalmente da terceira revolução industrial. Então, o foco dela principal está na terceira revolução industrial e na sua característica de adesão à terceira revolução industrial. Então, Milton Santos, ele tenta trazer os aspectos não econômicos, mas os aspectos principalmente de bandas de internet, portos de escoamentos, estradas. Então, quantas empresas estão propícias ao amplo desenvolvimento, principalmente na ideia da terceira revolução industrial? Institutos de pesquisas, tecnopolos, tudo isso é avaliado nos chamados 4 Brasis, no qual ele vai dividir em região norte, região nordeste, centro-oeste e a chamada região concentrada. Essa região concentrada, de fato, ela vai marcar a presença do sul e sudeste brasileiro. E essa regionalização vai respeitar os limites estaduais. Mas, por exemplo, o Tocantins, por exemplo, está na região centro-oeste, tá? Então, essa regionalização vai respeitar os limites estaduais, só o caso do Tocantins que está para o centro-oeste, de fato. Então, nós temos essas 3 regionalizações mais explícitas do caso brasileiro do que porque existem outras, de fato, mas a gente foca nessas 3. Fronteiras brasileiras, nós temos as fronteiras que, de fato, farão fronteiras. O país faz fronteira com diversos países, como Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e o território, né, que a gente identifica justamente como departamento ultramarino da Guiana Francesa, tá? Por exemplo, San Marino também está dentro dessa ideia. Então, o departamento ultramarino da França, que a gente não considera um país de fato. O Brasil, então, faz fronteira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 países mais a Guiana Francesa. Não fazemos fronteira com 2 países da América do Sul, Chile e Equador. 75% das nossas fronteiras são naturais, rios, topos de morros, divisores de água, entre outros. Então pode ser que uma parte do morro para lá fique um país, uma parte do morro para cá fique outro país. Isso daí são 75% das fronteiras brasileiras. Porém, 25% das fronteiras são artificiais, tá? A Bolívia e Peru são as maiores fronteiras brasileiras, enquanto as menores fronteiras brasileiras a gente vê com Suriname e a Guiana Francesa, tá? Então, Bolívia com 3.200 quilômetros, Peru com 2.990 e poucos quilômetros, são as maiores fronteiras brasileiras. Claro que o Brasil já tinha dividido seu território nos chamados territórios federais para controles geopolíticos de fronteira.
Porém, conforme foi se passando os anos, a nossa preocupação não se tornou, de fato, a soberania de um outro país invadir a gente, não. Mas a gente começou a se preocupar muito com entradas ilícitas no país. Por exemplo, eu posso citar como entradas ilícitas o caso de drogas, o caso de armamentos. Então, acaba que se justamente a gente se adapta a esse processo com as chamadas faixas de fronteira, que tem uma largura de 150 quilômetros que vão delimitar justamente as áreas com normas especiais. Por exemplo, nessas faixas, não pode ter de nenhuma forma uma empresa estrangeira. Toda empresa dentro dessa faixa, ela deve ser brasileira, tá? Então, eu delimito justamente dentro dessa ideia as faixas de fronteiras brasileiras, 150 quilômetros em todas as faixas de fronteira. Isso daí é controlado pelo sistema de fronteiras chamado CISFRON, além também de projetos militares de monitoramento de fronteiras, como o Calha Norte e o CIVAM, onde o Calha Norte, instituído na década de 80, inicialmente de Tabatinga até as regiões de Oiapoque, determinava áreas de postos mesmos, militares, que faziam relações com indígenas, tomavam contras, diminuindo a possibilidade de entradas de ilícitos. Já o CIVAM, o monitoramento de satélite controlado pelo CIPAM, né, de proteção da Amazônia, identifica uma série de queimadas, desmatamentos sobre a região amazônica. Então a gente tenta manter o controle nesse eixo norte da nossa fronteira brasileira, controlada pelo chamado CISFRON. Além das fronteiras terrestres brasileiras, também teremos a fronteira marítima, no qual no país nós temos alguns trechos de fronteira marítima muito importantes. Primeiramente, quero destacar com vocês a primeira fronteira, que é o chamado Mar Territorial. Esse mar territorial, ele tem cerca de 12 milhas náuticas, 20 e poucos quilômetros, 21, 22 quilômetros, que é o trecho de soberania brasileira. Se algum navio que ofereça ameaça ao Brasil entrar nessa faixa, ela já vai ter ultrapassado a zona contígua, no qual vai receber avisos, alguns tiros, disparos de avisos, entende? Porém, se ela continuar entrando no território brasileiro e ultrapassar essa faixa, o Brasil tem à disposição de abater aquela embarcação ou aquele caça, se por acaso entrar no espaço aéreo brasileiro dentro dessa faixa. Não podemos cometer nenhum ataque, por exemplo, a uma passagem inofensiva. Entrou um barco pesqueiro, entrou um transatlântico. Eles não vão oferecer perigo ao Brasil. Então a gente não pode, de fato, atacá-los de nenhuma forma. Já aqui, ó, na parte azul, nós vamos ter a Zona Econômica Exclusiva. Essa Zona Econômica Exclusiva, ela nada mais nada menos que se trata da exploração econômica dentro do espaço brasileiro. Ao invés de ser 12 milhas náuticas, são 200 milhas náuticas. Nesse caso, no Brasil, só o Brasil pode explorar economicamente essa zona econômica exclusiva. Ou seja, só o Brasil pode pescar ali, só o Brasil pode extrair o petróleo, só o Brasil pode fazer pesquisa científica. No caso, a gente também chega a renomear essa zona exclusiva econômica na ideia da chamada Amazônia Azul, tá? Esse nome é dado pela Marinha justamente como um espaço de grande variabilidade, né? De grande variedade biológica, como se fosse no espaço amazônico de fato, mostrando a importância dessa ideia. Como a plataforma continental era muito maior do que 200 milhas náuticas, o Brasil ele pede a expansão da ZEE, da Zona Exclusiva Econômica, para o chamado plataforma continental jurídica. Então, basicamente, o Brasil ele pede a expansão em até 500 milhas náuticas para a ONU. A ONU não concede isso tudo, concede apenas em alguns trechos 350 milhas náuticas, tá? Para que o Brasil possa fazer exploração econômica dentro desses espaços no geral. Galera, espero que você tenha entendido toda essa aula bonitinha que eu preparei para vocês. Tá aqui o quadro certinho. Se liga que aqui no link da descrição eu vou ter uma série de exercícios para que você consiga amassar
na prova do seu colégio, no Enem, seja onde for, no concurso que você for prestar. Olha, já falei demais, se puder dar uma moral, curta aqui o vídeo, compartilhe para os seus amigos e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho para receber o máximo de notificações justamente dentro dessa ideia. Vou sair da frente para que você faça suas anotações. Beijos e abraços, estamos juntos e até mais. Valeu, galera!